Então, pessoal, aqui na página 42, nós temos o uso de porquê separado e sem um acento, porquê junto e com acento, porquê separado e com acento e porquê junto e com acento, tá? Então, aqui, preste atenção, tá? Que vocês vão entender e saber usar esses porquês, tá bom? Certo? Então, diz assim: leia o título de um artigo de divulgação científica escrito para crianças e adolescentes. O título aqui é uma pergunta, ele pergunta assim, ó: por que ocorre a transpiração? Se observarmos o porquê, ele está bem destacado, né? Exatamente, porque é dele mesmo que nós vamos falar. Então, mais abaixo diz assim: esse título é uma pergunta que vai ser respondida ao longo do artigo. Veja que as palavras por e que estão separadas. Se fôssemos dar uma resposta curta para essa pergunta, poderíamos escrever uma frase como: porque a evaporação do suor ajuda a dissipar o calor interno do organismo. Nesse caso, escrevemos uma única palavra: por quê. Então, vocês conseguiram identificar aí quando e como eu devo usar o porquê? Certo. Ele deu o exemplo aí, ele usou ele na resposta, muito bem. Então, o porquê junto e sem o acento é usado principalmente em respostas ou em explicações, né? Porque ele indica o quê? A causa ou a explicação de alguma coisa, tá bom? Mais abaixo nós temos assim: agora, digamos que o autor do artigo preferisse mudar a ordem dos termos e deixar o porquê no final da frase. Seria preciso colocar um acento circunflexo no que. Então, como ficaria? Ele deu exemplo aí, ó. A transpiração ocorre porque... Isso. Então, o porquê separado e com acento é usado como... Isso, ele é usado em interrogações, aparece sempre no final da frase, certo? Seguido aí de um ponto de interrogação ou um ponto final também, tá bom? Que no caso seria uma pergunta indireta, certo? Continuando aí, mais abaixo diz assim: se o repórter preferisse uma frase afirmativa, ele poderia criar uma frase como esta: neste artigo, você descobrirá o porquê de transpirar. Então, depois do artigo, o porquê é um substantivo. Então, ele escreve-se junto e com o acento. Muito bem. Então, o porquê junto e com acento é usado o quê? Para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo, né? Aparece quase sempre junto de um artigo, tá? Por exemplo, aí, ó. Então, ele colocou o quê? Neste artigo, você descobrirá o porquê. Então, ele sempre vem acompanhado de um artigo, geralmente do o. Aí, mais abaixo, nós temos uma atividade. Aí, ele dá um lembretezinho aí, tá bom? Diz assim: podemos concluir que se escreve porquê separado e sem o acento no início de frases interrogativas, tá? Geralmente para fazer perguntas, né? O porquê separado e com acento no final de frases interrogativas. Então, quando eu for fazer uma pergunta, se eu não usar o porquê no início da pergunta, eu posso usar ele lá no final, mas aí ele tem que vir acompanhado do acento circunflexo na palavra que, tá? O porquê junto e sem o acento é para dar uma causa, uma explicação, né? Em uma resposta, tá bom? Geralmente quando eu vou responder a alguma pergunta. E o porquê junto e com acento é quando a palavra significa o quê? Isso, motivo ou razão, tá bom? E nem nós acabamos de estudar aí, né? Que nem nós acabamos de ler os exemplos. Então, aqui nós temos uma atividade para testarmos os nossos conhecimentos, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: leia. Aí eu tenho uma linha aí, e em seguida diz assim: tem tanto Silva no Brasil? É uma pergunta, né? Podemos identificar pela interrogação aí no final. Aí, mais abaixo, começando aí, nós temos outra linha e inicia novamente assim:
O sobrenome Silva, além de ser muito usado em Portugal, também foi dado a milhares de escravos trazidos para o Brasil durante o período colonial. Essa é a explicação mais provável. Além disso, muitos portugueses que vinham para o Brasil em busca de vida nova adotavam Silva para se beneficiar do anonimato que o sobrenome comum oferecia. Muito bem, observando esse trecho aí, na letra A, diz assim: complete o título e a primeira frase do texto. Use o porquê separado sem o acento, o porquê junto sem o acento, o porquê separado com acento ou o porquê junto com acento, tá? Então, a primeira questão você vai responder dentro do texto. Você vai usar um desses porquês aí, tá bom? Relembrando lá as regras de cada um que nós acabamos de observar. Letra B. Inverta a ordem das palavras do título, começando com tem tanto Silva no Brasil, certo? Aí na letra B, você vai usar essas duas linhas, tá? Para copiar o título novamente, tá? Só que você não vai começar com o porquê, você vai inverter. Ao invés de colocar o porquê no início da pergunta, você vai colocar no final, tá bom? Então, quais desses porquês aí eu uso no final da pergunta? Você vai copiar aí nessas linhas, certo? Letra C. O texto explica o porquê de haver tanto Silva no Brasil, certo? Aí na letra C, ele está o quê? Afirmando, né? Afirmando que o texto, ele explica o porquê de haver tanto Silva no Brasil. Então, quando é uma frase afirmativa, quais os porquês eu devo usar? Certo. Segunda, complete com porquê separado sem um acento, porquê junto sem um acento, porquê separado com acento ou porquê junto com acento. Letra A. Por que você não me esperou? Muito bem, uma pergunta, né? Pergunta e ele tá pedindo para colocar o porquê lá no início da frase, né? Então, quais deles eu devo usar? B. Estou contente porque tirei 10 na prova. Muito bem, ele está afirmando, né? Que está contente e ainda explicando o motivo. C. Você está chorando por quê? D. Não entendi o porquê de tanta choradeira. Então, pessoal, aqui nós temos mais uma atividade. Essa deve ser copiada e respondida no caderno de português, certo? Não precisa estar passando aqui na escola para pegar. Então, aqui nós temos um texto, tá? Com o título Porquês e Porquês Engraçados, tá? Então, aqui nós vamos revisar o uso dos porquês. Diz assim: por que você acorda? Porque você dorme. Por que o leão fugiu? Porque encontrou a jaula aberta. Por que o pinto pia? Porque não sabe falar. Por que o galo briga? Porque a galinha não está no galinheiro. Por que aquele cachorro não late? Porque é um cachorro quente. Por que a xícara tem asas, mas não voa? Porque não é uma ave. Por que o elefante pesa toneladas? Porque come muito. Então, aqui é um textinho com várias perguntas e várias respostas, né? Fazendo aí o uso dos porquês. Aí, aqui mais abaixo, tem um alerta. Fique ligado. O porquê separado e sem o acento eu uso no início e meio de perguntas, né? O porquê separado e com o acento eu uso no fim de perguntas. Tá? Geralmente lá no finalzinho das perguntas. O porquê junto e sem o acento é para responder uma pergunta, tá? E o porquê junto e com o acento, quando significa razão ou motivo, né? Uma explicação, no caso. Então, aqui nós temos algumas atividades. A primeira questão diz o seguinte: qual é o título do texto? Segunda, quem é o autor do texto? Terceira, quantas frases possui o texto? Quarta, em sua opinião, o que levou a autora a dar este título ao texto? Por qual motivo ela
levou ela a dar esse título aí? Quinta, agora é a sua vez. Crie uma pergunta e uma resposta engraçada, utilizando os porquê, separado sem um acento, o porquê junto e sem um acento, o porquê separado com acento ou o porquê junto com acento, tá? Você vai criar aí algumas frases engraçadas utilizando aí esses porquês, tá bom? Seguindo o modelo lá do texto que vocês acabaram de ler. Sexta, complete as frases com porquê separado sem um acento, porquê junto sem um acento, porquê separado com um acento ou porquê junto com um acento, tá bom? Letra A, Carol está triste. Posso saber por quê? B, por que Marta chegou atrasada? C, mamãe está feliz porque vai ao cinema. D, qual será o porquê de toda aquela multidão? Muito bem, então após vocês responderem tudo bonito, vocês me mandem a foto para que eu possa acompanhar quem realmente está fazendo as atividades, ok? Então, quarto ano, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se restou alguma dúvida, vocês podem estar fazendo que nem muitos alunos, tá bom? Enviando a sua dúvida que eu estarei respondendo, certo? Lembrando que ao final da atividade, vocês têm que mandar a foto para que a tia possa estar anotando, tá? Os alunos que estão acompanhando as aulas estão fazendo direitinho, tá bom? Muito bem, então até a próxima aula e um abraço. Tchau!